Que frio! Dia 14 de julho, 7h59. Pronto, assim fica mais quietinho. Vamos tomar café. Oba! Buenos dias. Estou vendo que tem gente que habla espanhol. Buenos dias. Bom dia. Um coração bem grande para nós hoje, né? É o que eu desejo a todos. Bom dia, bom dia. Dia 14, estamos lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 1, e hoje vamos para o verso 9, avançando devagarzinho, né? E nesse verso 9 tem... Deixa eu tirar esse barulho. Melhorou. Nesse verso 9 tem uma frase que a gente ouve, muitos poetas já repetiram essa frase. Vamos ver se você reconhece. Eu vou falar o verso inteiro e vamos ver se você reconhece a frase, tá? O Salomão diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. Quer dizer, aquilo que aconteceu lá atrás é o que é. Né? E o que se fez, o que a gente fez, isso se tornará a fazer. Aquilo que a gente já fez, a gente vai fazer de novo. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. A gente acha que está fazendo uma grande novidade. Vocês conhecem a frase? Nada de novo embaixo do sol. Shakespeare usou, vários poetas usaram essa frase, né? Eu não sabia que era do Salomão. Estou aprendendo aqui com vocês. Estamos aprendendo juntos. Então, ele está dizendo que aquilo que aconteceu a gente não muda. Aquilo que a gente faz, a gente vai fazer de novo. Então, mas provavelmente meus pais fizeram e eu estou repetindo. Os meus avós fizeram e meus pais repetiram. Meus bisavós fizeram e meus avós repetiram. E aí, avós repetiram, pais repetiram, eu repito. E meus filhos irão repetir, e assim os netos, e assim por diante. Não há nada de novo sobre o sol. Então a gente busca novidade, estou fazendo isso grande pela primeira vez, estou descobrindo nada de novo sobre o sol, é o que diz Salomão, né? Parece meio frustrante, né? No primeiro olhar, assim, poxa, estou achando que estou fazendo uma coisa assim incrível, estou aqui com vocês conversando, nunca ninguém fez isso, sou a primeira a fazer. Não, muita gente já fez isso. Não tem nada de novo embaixo do sol. Bom dia, quem está entrando agora. Mas o que o Salomão está propondo aqui não é uma resignação. Não tem nada de novo, então tudo que eu faço alguém já fez. Não. Ele está olhando ele está olhando para a realidade com profundidade, né? Ele tem uma visão cíclica, que o ciclo se repete. Como o ciclo da natureza. A natureza tem 4 estações. Todo ano tem verão, inverno, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, primavera, verão. Ok? Repete. Mas nenhum verão é igual a outro verão. Nenhuma primavera é igual a outra primavera. E nenhum inverno, nenhum outono é igual a outro outono. E nenhum inverno é igual a outro inverno. Por exemplo, esse inverno é totalmente diferente do último inverno. Aqui em São Paulo está muito mais frio. E eu acho que no Brasil todo está muito mais frio do que nós estamos habituados. Por mais que seja igual, não é igual, né? E aí ele diz o seguinte: o que foi, isso será. Aquilo que aconteceu de uma maneira mais abrangente. Então, teve inverno? Vai continuar tendo inverno. Teve verão? Vai continuar tendo verão, né? O que se fez, frase do Salomão,
o que se fez se tornará a fazer. O que ele está falando aqui? Que os padrões se repetem não só na natureza, mas também na nossa história, na sociedade, na família e dentro de nós. Aqui dentro tem um universo inteiro, tem um cosmos inteiro. E ele também se repete, graças a Deus. Para quem entrou, bom dia. Então, no olhar sistêmico, eu já falei para vocês no início, tem um olhar transgeracional. Então, meus trisavós fizeram, meus bisavós aprenderam a fazer com eles e repetem. Meus avós aprenderam com os bisavós, repetem. Meus pais aprenderam com meus avós, repetem. Eu aprendi com meus pais, repito. Meus filhos aprenderam comigo, repetem. Meus netos aprenderam com meus filhos, repetem. Ok? É transgeracional. Então, se isso acontece assim, é o que Salomão diz, e a gente se dá conta que é verdade, as coisas acontecem assim. Então, se algo lá dos meus trisavós não foi encerrado, alguma coisa aconteceu que não foi resolvida, não foi assumida, não teve consciência naquilo que estava sendo feito, o sistema que eu pertenço, que cada um de nós pertence a um sistema, encontra uma forma de repetir. Não é que tudo se repete. Aquilo que não foi resolvido, não foi olhado com consciência, não foi resolvido, encerrado, né? O sistema encontra uma forma de que aquilo se resolva na geração seguinte. Tenta resolver na geração seguinte, né? E isso não é uma maldição, é uma lealdade ao próprio sistema, que tem situações que precisam ser resolvidas, né? É um amor cego, o sistema não quer saber. Normalmente ele pega para resolver uma questão o mais fraco do sistema. Então, enquanto feridas antigas não forem vistas, enquanto feridas antigas estiverem abertas, vão ser repetidas. A história vai se repetir. Então, qual é a verdadeira novidade? A novidade não está nos fatos, mas no olhar que a gente dá para aquilo. Então, é isso que é a grande magia das constelações. As constelações, elas mostram de uma forma visível, real, né? Ou com pessoas presencial, com pessoas representando personagens que eles não conhecem, não sabem nada, mas seguem um movimento que está na memória daquele sistema, e eles seguem o movimento, ou mesmo com bonecos, almofadas, objetos, tanto faz. É botar consciência naquele momento. Então a constelação põe consciência, ela mostra o retrato. Então a pessoa que está com a questão, ela vê o retrato, ela vê o caminho, ela tem um novo olhar, uma nova perspectiva, e daí ela pode resolver. Essa é a magia da constelação, né? É um olhar novo sobre um problema que está ali no sistema há bastante tempo. Vou dar um exemplo que fica... né? Vamos imaginar alguém que vive uma relação abusiva. Antes de eu dar o exemplo, tem uma pergunta aqui. Como é que isso pode acontecer se não conhecemos os nossos ancestrais? Essa que é a fantástico, não precisa conhecer, porque a energia segue. Não sei se você viu a live de ontem, eu falei das 7 gerações de ratinhos, da memória das 7 gerações de ratinhos. Eu te aconselho a você ver o verso 8 de ontem, tá gravado. Eu não vou repetir hoje, tá? Mas está lá gravado, você assiste, você vai entender que você não precisa conhecer. É energético, é memória do campo que a gente recebe.
Senão a gente não ia nem saber. Não sei se você já se deu conta, as novas gerações sempre nascem com muito mais inteligência, muito mais atentas, muito mais ligadas, fazendo as coisas muito mais rapidamente. Da onde que elas... Por que elas nascem melhores? Não, porque elas têm a nossa memória com eles já. E daí eles vão desbravar a memória de cada um, né? Então, ok? Respondi para você. Se tiver mais dúvida, continua perguntando aqui, que isso enriquece o nosso encontro, né? Obrigada, Colona. Eu chego pertinho assim porque eu não enxergo. E não quero usar óculos aqui na live. Então vamos lá. Uma mulher, um exemplo, né? Que sofre uma relação abusiva. A mãe dela já recebia uma relação abusiva da avó, trata ela também de uma forma abusiva. Abusivo não precisa ser só marido e mulher, pode ser mulher e marido, né? Abusivo é alguém que abusa de você. Aliás, recomendo um filme, Um Pai para Lily, L-I-L-Y, Um Pai para Lily. Um pai super abusivo, né? Foi lá que eu peguei esse exemplo. Eu tô botando a mulher para não ficar tão pesado. Então, um pai ou uma mãe que abusa de um filho, o filho ou a filha, quando se dá conta desse abuso, ela acha, vamos dizer, essa mãe que foi abusada pela avó, não importa em que nível de abuso, né? Mas assim, ignorando, tratando mal, maus tratos, isso, né? Um abuso bem grande. Batendo. Eu tenho uma paciente cuja avó batia na mãe de pau. Abuso, né? Então, essa mãe diz o quê? Eu vou fazer diferente, eu não vou fazer igual. E aí ela tem filhos. E quando ela vê, ela não tá batendo de pau na filha, mas tá batendo com a boca, tá abusando da filha igual. Então, apesar da gente dizer comigo vai ser diferente, a gente nem percebe e repete essa história. Até que algo torne aquilo que a gente está fazendo consciente. Então, numa constelação é isso, a gente vê conscientemente e aí o ciclo pode se quebrar. Através da minha nova atitude, através do meu novo olhar, eu quebro o ciclo. Vou dar mais um exemplo. Um homem que trabalha, ele tem um medo imenso. Já vou te responder, tá? Tem um medo imenso de fracassar financeiramente. Então ele está trabalhando, mas ele tem pavor de não ter dinheiro, né? Mesmo ele sendo competente, mesmo ele ganhando bem, ele tem um pavor dentro dele. Tá com frio? Ui! Frio. Ele tem um pavor muito grande dentro dele de fracassar financeiramente. Então, quando a gente faz a constelação desse homem, dessa pessoa, a gente viu que ele vem de uma longa linhagem de falências. O pai faliu, o avô faliu dos dois lados, do pai e da mãe, os bisavós. Então, são perdas gigantes que aconteceram lá atrás. Então, apesar dele estar tendo sucesso, a sensação interna é que em algum momento ele vai perder tudo, né? Então, porque o que foi, volta a ser, é o que eu disse ela mal. Até que alguém diga, como ele disse numa constelação, agora eu vejo e eu escolho fazer diferente. A gente pode escolher fazer diferente. Então aqui a Colona está perguntando assim, que eu falei que o mais vulnerável do sistema é que vai repetir os padrões. Não, todos nós repetimos os padrões, mas o mais vulnerável é que toma para si a responsabilidade de ver, porque ele é mais permeável, ele é o mais permeável, ele é o que mais sente, né? Ele é o mais sensível.
não é castigo, entendeu? A gente toma para si. Todos nós temos tarefas que não são nossas, temos medos que não são nossos, a gente carrega pesos que não são nossos. É assim e vai continuar sendo assim até que a gente veja, olhe e diga, eu vejo e escolho fazer diferente, né? Então vou fazer uma pergunta para vocês no grupo. Dá uma olhada, pensa um minutinho na sua vida, qual é o padrão que está se repetindo numa geração após outra geração. Aconteceu com a minha mãe, está acontecendo comigo. O que está acontecendo igual? O que não foi resolvido lá atrás, que minha mãe repetiu e eu repito aqui? Ou provavelmente tem algo que você jurou, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, vou fazer completamente. E quando você viu, você está fazendo exatamente igual. E o que é que era a minha pergunta? O que você poderia mudar? O que você poderia olhar e fazer diferente? Mirar alguma coisa. Não, isso aqui eu estou repetindo igual a minha mãe, igual a minha avó, igual ao meu pai, igual ao meu avô. Estou repetindo, mas eu posso fazer diferente. O que será que eu posso fazer diferente? Muito bem, hoje estamos conversando bastante, fico feliz dessa troca, porque esse é o objetivo desses nossos encontros diários, é troca, né? Dar e receber, fica muito mais rico e eu me sinto alimentada, né? Porque eu estou passando aquilo que eu recebi, mas eu preciso receber também, então o ciclo está se completando, fico feliz por isso. Quem está mandando coraçãozinho, manda mais. Eu sempre esqueço de falar que nós estamos no Instagram e ele gosta quando manda coraçãozinho, foguinho, essas coisas. Fala, aperta no coração, dá like, escreve no comentário, só escreve oi, não precisa escrever grande coisa, só escreve oi, tô aqui, ou qualquer coisa que você quiser, porque tudo isso ajuda a divulgar essa live para mais pessoas. Eu não vou fazer isso pago para divulgar, então quem tiver a ver, essa live fica gravada todos os dias. Então eu vou terminar a live e 3, 4 minutinhos depois ela vai pro ar. E aí eu assisto a live, faço um resumo do que eu falei aqui, e aí eu tenho um grupo que chama o Rei Salomão, não, chama Rei Salomão, cá entre nós, no Instagram. O link está aqui na bio, você entra na bio, clica, você já entra lá, e aí você vai ter o resumo da live. Se você quiser, você vai acumulando todas as explicações ou pensamentos sistêmicos a respeito das falas, dos versos do Rei Salomão. Ok? Então nós vamos para a meditação que a gente encerra com uma meditação, e eu vou pedir para vocês repetirem cada frase na sua voz, para que você se ouça. E a partir de se ouvir, grave na sua memória. E isso tem efeito no seu dia. Obrigada. Obrigada quem já está escrevendo. Escreve aí nos comentários, tá? E se quiser passar no aviãozinho, olha aí. Então, tá tudo lá no grupo. Entra no grupo, quando eu terminar a meditação, eu vou terminar, e aí vai levar o tempo da meditação, que é 15, 20 minutos, eu vou fazer o resumo e já vai estar lá, tá? Então daqui a uma horinha tá lá, ok? Então vamos para a meditação, vamos só respirar um pouquinho e lembrar o que Salomão nos disse, que não tem nada de novo embaixo do sol. E vamos reconhecer. Então, hoje eu reconheço que tudo se repete. Hoje eu reconheço que tudo se repete, não para julgar, mas para compreender, para que a gente possa compreender. Então, as coisas se repetem não para julgar, mas para compreender. E hoje eu abro espaço em mim para um novo movimento, para que eu possa fazer algo novo, algo diferente.
possa fazer outra escolha. Então eu abro espaço em mim para um novo movimento. E eu permito, eu preciso permitir. E eu permito que a novidade comece a partir de agora, a partir desse presente. Eu permito que a novidade, o novo, a minha escolha, aconteça a partir de agora, a partir do presente. Porque eu me permito também olhar de forma nova e diferente. Eu me permito olhar para a vida, para tudo que me aconteceu hoje, de uma forma nova e diferente. Eu me permito. E você? Também se permite? Até amanhã, verso 10. Estamos avançando. Bom dia.